Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma mensagem. Quero mandar aqui um abraço especial para todos os meus seguidores, os que curtiram e os que comentaram, compartilharam alguns de meus vídeos. E mando aqui um abraço especial, principalmente para todos os que inscreveram. Para mim, vocês são todos muito especiais. Vamos agora para o 25º round, mas antes vamos louvar. Deus ouve minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus, a nossa oração neste momento é que o Senhor nasça no nosso coração, nos transforme, cobre-nos com teu sangue, com teu poder, reveste-nos da tua armadura, sela-nos com teu Espírito e escreva nosso nome no livro da vida e nos dê a vitória. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Então, meus amigos, iremos neste momento tratar de um tema muito polêmico, mas muito importante. O tema é a rejeição dos profetas. Começando por Abel, que foi assassinado pelo seu irmão. Diz a Bíblia, porque as obras de Abel eram justas, mas a de Caim, seu irmão, más. José, ele vivia uma vida totalmente diferente da vida dos seus irmãos. Ele não vestia somente uma túnica colorida doada pelo seu pai, mas ele tinha o coração todo colorido. E ao contar dos seus sonhos para os seus irmãos, profetizando que um dia se tornaria chefe sobre eles, os seus irmãos ficam ainda mais enfurecidos. E muito mais quando sempre que José chegava do trabalho, ele colocava tudo no ouvido do seu pai, os maus comportamentos dos seus irmãos. Por isso, o odiaram cada vez mais a ponto de tentar matá-lo. Porém, Deus era com ele. Em 1 Reis, capítulo 22 e versículo 8, o profeta Micaías, o que Acabe diz desse profeta? Eu o odeio, porque ele não profetiza de mim coisas boas, mas somente coisas más. Porém, Acabe estava desviado dos caminhos de Deus, longe da presença do Senhor, praticando toda sorte de atrocidades. Como profetizar coisas boas de um homem assim? Jeremias foi enviado ao povo de Judá no momento que o povo estava longe de Deus. E a profecia para aquele povo não era das melhores, porém era das piores. Profetizada por profetas que haviam vindo antes de Jeremias, que eles seriam levados para o cativeiro babilônico que duraria 70 anos. Então, quando Deus envia um profeta a uma nação, a um povo ou a uma pessoa, ele não envia para dizer elogios.
não encontramos um profeta elogiando ninguém em toda a Bíblia. Mas Deus envia o profeta para corrigir, repreender e exortar. Lá no livro de Isaías, nós vemos que é dito, Deus dizendo ao profeta: clama em plenos pulmões, não te detenha. Ergue tua voz como a trombeta, anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó o seu pecado. Essa era a missão dos profetas. E por isso, Jeremias foi lançado numa cisterna lamacenta, colocado no tronco, foi lançado na prisão, mas Deus era com ele, como prometeu no início do seu chamado. Reis, príncipe, cidades, povos serão contra ti, mas eu serei teu aliado e estarei contigo para te defender e para te livrar. Jesus diz no livro de São João 1, versículo 11, que veio para os que eram seus e os seus rejeitaram. Jesus foi rejeitado pelos sacerdotes, anciãos, escribas e fariseus e até pelos seus próprios irmãos de sangue. Jesus foi rejeitado. Mas Jesus estava sempre expondo as autoridades da sua época. Ele dizia para os seus discípulos e para as multidões: vocês fazem o que os escribas e fariseus, as autoridades religiosas aqui, ordenam, mas não pratica as mesmas obras que eles, porque são más. Eles não praticam o que eles ordenam e o que eles pregam. Em alguns momentos, Jesus teve embate com aquelas autoridades. Jesus evitava, mas havia momento que era inevitável. João, em alguns instantes, chamou aquele povo de raça de víboras. Olha, não vem aqui para batizar dizendo somos filhos de Abraão, porque do meio de vocês Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mais para frente, Jesus chama escribas e fariseus de hipócritas, de víboras. E no discurso com os judeus, num debate, Jesus chamou eles de filhos do diabo. Então, Jesus precisou ser franco e incisivo, por causa da dureza do coração deles. Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 21 e 33, além de várias parábolas que Jesus cita para atingir o orgulho deles, Jesus cita a parábola dos lavradores maus. E Jesus diz na parábola: havia um homem rico que possuía uma vinha. E arrendou para uns lavradores. E mandou um servo ir buscar o fruto, a parte que ele estocava. Mas os lavradores matou aquele servo. E foi enviando mais servos, um por um, cada um mais nobre que o outro. E aqueles lavradores maus matavam. Então sobrou o filho único, importante, do dono da vinha. E o dono da vinha enviou o seu filho e disse: esse eles irão respeitar, porque é o meu filho. Mas quando esse filho, herdeiro importante, chegou na vinha,
eles disse: esse é o herdeiro, vamos matar e tomar posse da vinha. E Jesus termina dizendo: quando vier o dono da vinha, o senhor da vinha, o que não fará com aqueles servos malvados? Eles perecerão horrivelmente. Então, o dono da vinha aqui, rico, é Deus. Os servos enviados para recolher o fruto da vinha, os frutos de justiça e arrependimento, são os profetas. E o filho único que sobra, que é enviado como herdeiro, esperado que fosse respeitado, e eles matam aquele filho único, representa Jesus. Então, todos os profetas, de Abel até Zacarias, foram executados. E por último, Jesus aqui está profetizando que ele seria executado também, como filho único, especial, importante e herdeiro da vinha. Queridos, Jesus, mais para frente, na parábola do rico e do mendigo, Jesus termina a história ali dizendo que o rico no seu sofrimento pede a Abraão para ir testemunhar para os seus irmãos, os 5 irmãos que aquele homem rico tinha, para que eles não fossem parar naquele tormento. E Abraão diz: eles teve Moisés e os profetas, que ouça Moisés e os profetas. Mas aquele rico que está no tormento diz: mas eles não ouvirão Moisés e os profetas, ouvirão a ti. E Abraão diz: se eles não ouviram nem Moisés e nem os profetas, não ouvirão também a mim, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nessa passagem quer dizer que se eles rejeitaram a autoridade dos profetas enviados por Jesus, iria rejeitar também a mensagem de Jesus, mesmo que expulsasse demônios, fizesse todo tipo de milagre, até mesmo ressuscitando pessoas dentre os mortos. Ele não seria aceito, nem lhe seria dado crédito. Então, queridos, mesmo depois de Jesus morrer, o véu do santuário rasgar, a terra tremer, escurecer, pessoas ressuscitarem, mesmo assim, aquele povo continuava e continuou incrédulo. E mesmo depois de os apóstolos continuar fazendo os mesmos milagres que Jesus fez, em nome de Jesus, eles continuaram perseguindo os apóstolos até a morte. Então, queridos, do centurião, Jesus disse: nem no meio do meu povo achei fé como essa. Da mulher cananeia, Jesus disse: gigante é a tua fé. Mas do seu povo, ele chama eles de tímido. Diz que eles tinham uma fé pequena, uma fé minúscula. E estava sempre censurando a incredulidade e a dureza do seu coração, chamando eles de geração má, geração perversa, geração adúltera. Mas a moral da história é que José, ele foi nomeado chefe na casa de Potifar. Ele foi nomeado chefe na prisão. E ele foi nomeado chefe num país estrangeiro, no Egito, e governador de toda a terra do Egito. Nomeado chefe, promovido 3 vezes fora do seu povo.
mas humilhado e rejeitado pelos seus irmãos. As primeiras pessoas a serem abençoadas foram as pessoas de fora. E os irmãos de José ficaram com as últimas bênçãos, ficaram com a sobra. No tempo de Elias, a viúva de Serepta, uma pagã, recebeu a bênção. Mas o povo de Acabe e os falsos profetas em Israel ficaram sem a bênção. No tempo de Eliseu, Naamã recebeu a bênção, foi curado de sua lepra. Mas no meio do povo de Israel não foi curado nem um leproso. No tempo de Jeremias, ele foi honrado por Nabucodonosor, um rei pagão, mas foi rejeitado pelo seu povo. Ali, no meio de Judá, não havia homens corruptos, apenas como Fassur, como Ananias e como o rei Joaquim. Mas havia homens tementes a Deus ali, também como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Daniel, o rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra, prostrou diante dele, com a cara no pó, com a cabeça em terra. Reconheceu Deus na vida de Daniel e se converteu. Da forma mais linda e mais nobre do que qualquer rei de Israel. Nos tempos de Jesus, como eu já citei aqui, o centurião recebeu bênção de Cafarnaum. A mulher cananeia, samaritanos e vários pagãos estrangeiros receberam milagres, recebeu bênçãos sem medida de Jesus. Mas o seu próprio povo não recebeu bênção por causa da sua incredulidade e dureza de coração. Meus amigos, quando Jesus multiplicava os pães para tanta gente, já era um milagre. Mas eles pediam milagres maiores. Faça alguma coisa extraordinária no céu. Quando Jesus expulsava o demônio, eles diziam: olha, Jesus está expulsando o demônio com o chefe dos demônios, o maioral dos demônios. Eles demonstravam insistente incredulidade. E por isso, o resultado daquele povo foi a perdição. Porque eles recusaram ouvir a voz do Espírito Santo. Mas, queridos, o interessante aqui é que em todo o tempo os profetas nunca recuam, com lucro ou prejuízo, ante das suas próprias vidas. José recuou diante dos seus irmãos, mesmo seu pai até o repreendendo? Não. Micaías recuou? Não. Jeremias recuou? Mesmo lançado no tronco, jogado na cisterna, jogado na prisão, ele não recuou. E quando o rei queimava uma mensagem enviada da parte de Deus, queimava o rolo, ele escrevia outro e enviava. Jesus também não recuou. Foi fiel à mensagem até a morte e morte de cruz. Mas vamos dar uma refletida aqui para considerações finais no livro de 1 Reis 22. Como as palavras de um mensageiro de Deus se cumprem ao pé da letra. Aqui
Acabe se prepara para a guerra, faz aliança com Josafá. Josafá chega com todo o seu exército. E agora, vamos consultar os profetas. Se a gente sobe a guerra ou deixa de subir. E aqui, Acabe reúne 400 falsos profetas que profetizam vitória, palavras agradáveis. Mas Josafá, tocado pelo Espírito de Deus, pergunta: não há aqui mais um profeta para a gente consultar? E no capítulo 22, versículo 8 de 1 Reis, Acabe diz: existe aqui mais um profeta, porém eu odeio, porque ele não profetiza coisas boas ao meu respeito, mas só coisas ruins, só coisas más. E aqui, Josafá insiste, manda chamar. E aqui, os falsos profetas vão chamar Micaías e tenta colocar palavras no ouvido e na língua de Micaías, dizendo: olha, toda a multidão de profetas está lá profetizando só coisas boas, só vitória. E tu profetiza coisas boas também. Profetiza vitória. E Micaías diz: o que o Senhor pôr nos meus lábios, isso eu vou dizer. E ao chegar lá e ser consultado o profeta Micaías, ele prega uma peça. Ele diz: sobe, porque vocês triunfarão. Vocês terão sucesso. O Senhor entregará nas mãos de vocês o rei. Mas o rei Acabe estranha e diz: quantas vezes eu te pedi, eu te fiz jurar que dissesse para mim somente a verdade, em nome do Senhor. Aí Micaías começa a dizer toda a verdade, profetizando desgraça, derrota. Então, um profeta dá uma bofetada no rosto de Micaías, o verdadeiro profeta, e Acabe dá ordem dizendo: entrega esse profeta ao governador, pede para ele ser torturado com falta e escassez de pão e água, até que eu volte em paz da guerra. Micaías, mesmo após receber aquela sentença e aquela bofetada, ele continua profetizando: se vocês voltar em paz, o Senhor não falou por mim. E fala mais: fique vocês todos sabendo a palavra do Senhor. Mas o rei Acabe deu ouvido ao espírito enganador. E aqui eles vão para a guerra. Mas Acabe bola uma estratégia. Olha, Josafá, você vai como rei, mas eu vou disfarçado. A intenção de Acabe aqui era que Josafá parecesse ele, Acabe, fosse perseguido pelos inimigos e morto. E Acabe, disfarçado de um soldado comum, saísse livre. Mas lá na guerra, o rei dá ordem: não persegue nem grande nem pequeno, mas o rei de Israel. É a cabeça dele que eu quero. E quando os soldados vê Josafá vestido de rei, persegue Josafá. Mas Josafá grita, e eles reconhecem que aquele grito não era do rei Acabe, e deixa de perseguir Josafá, o homem de Deus. E um deles, um soldado inimigo, lança a flecha ao acaso, sem um alvo definido.
E a flecha acerta quem? Acabe, o rei de Israel, o alvo principal. Queridos, qual é a probabilidade, qual é a chance de eu aqui caminhando na minha pequena cidade em Roteiro, lançar uma pedra para trás sem olhar e atingir o presidente Lula? É uma chance nula, impossível, zero. Foi exatamente o impossível que aconteceu com Acabe. Repito, um soldado inimigo lançando uma flecha no acaso, sem um alvo definido, no meio de milhares de soldados de Israel e Judá, acertar exatamente o rei Acabe, todo protegido com a sua armadura. Mas a flecha achou uma brecha na armadura e o feriu gravemente a ponto de matá-lo. Você quer saber a diferença de Davi enfrentando Golias e Acabe enfrentando aquele rei inimigo? A diferença é que Davi estava sem a armadura humana, mas revestido da armadura de Deus. E Acabe estava com a armadura humana, mas sem a armadura de Deus. A minha mensagem para você hoje é: os profetas, desde Abel até Jesus, e de Jesus até os nossos dias, foi e será sempre rejeitados. Eles e a sua mensagem, a mensagem enviada por Deus. Deus é o autor principal dessa mensagem. Mas os profetas nunca recuam. Nunca recuou e nunca recuará. E as profecias dos mensageiros de Deus sempre se cumprem. Da forma mais inusitada, mais improvável, mas sempre se cumprem. E Deus, como está em Mateus 28, do versículo 19 a 20, ele diz: estarei convosco todos os dias, por meio do Espírito Santo, até vocês concluir a missão, a minha missão na terra. A minha mensagem para você neste momento é: peça a unção do Espírito Santo. Peça que Jesus te cubra com o seu sangue e te revista da sua armadura. E você verá a glória de Deus. O rei Nabucodonosor deu ordem aos comandantes do seu exército para que desse proteção, desse presente e desse mantimento a Jeremias, desonrado no meio do seu povo. Um pagão, um estrangeiro, o honrou e o tratou com dignidade. O rei deu ordem favorável, a respeito de Jeremias. Me lembro os Salmos 91, que diante das calamidades que vai acontecer neste mundo, Deus dá ordem aos seus anjos a respeito de seus filhos, para que ele seja guardado, resguardado e protegido. Que a bênção, a graça, a misericórdia e a proteção do Senhor Jesus esteja sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu estar conosco, porque o Senhor nos defende, o Senhor nos protege. Muito obrigado por todas as tuas promessas
e por todas as tuas maravilhas realizadas em nosso favor. Nos proteja, nos abençoe, nos guarde e nos cubra, ó Pai, com o teu sangue, com o teu poder e com a tua armadura. Te peço as bênçãos por mim e por todas as pessoas que verdadeiramente te ama, te adora e aguarda esperançosamente a tua bendita e gloriosa vinda. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz, fique na graça.